بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos. Hoje, no dia 26 de Jumada Athânia do ano de 1442, que equivale ao domingo, dia 7 de fevereiro de 2021. Nesta aula, iremos iniciar uma nova série de aulas. Uma série de aulas sobre, sem dúvida, o tema mais importante de todos os temas. E este tema, este tópico, é a Tawhid. É o Tawhid, a unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala. É o monoteísmo puro. O livro escolhido para nos servir de base, o livro que vai ser traduzido, é um livro escrito por um grande sábio da Sunnah. É um pequeno livro. Podemos dizer mesmo que é um livrete, uma risala, escrita por um grande sábio da Sunnah, que é o Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith, o grande sábio do Hadith, Abdul Muhsin Al-Abbad. O Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, é um grande sábio contemporâneo, é um sábio que está vivo, que Allah subhanahu wa ta'ala o preserve. É um sábio da vila de Al-Madina, no reino da Arábia Saudita. É um sábio que já tem uma certa idade e que continua a ensinar no Masjid An-Nabawi, na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Então o Sheikh escreveu este livrete, esta risala, e visto como ela é rica e benéfica, decidimos a ler bi'idhnillah e traduzi-la em língua portuguesa sobre a forma de áudios, esperando inshallah que Allah Tabaraka wa Ta'ala faça que seja benéfico para nós e para todos aqueles que a irão ouvir. Então o Sheikh, hafidhahullahu ta'ala, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, inicia a sua risala,
o seu pequeno livro, dizendo: Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddima, a introdução. Louvor a Allah, aquele que disse no seu evidente livro: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Consoante o sentido do versículo, e não criei os génios e os humanos senão para que eles me adorem. E isto na Surat Adh-Dhariyat, versículo número 56. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. E Allah Tabaraka wa Ta'ala também disse, consoante o sentido do versículo: louvor a Allah, que criou os céus e a terra e originou as trevas e a luz. No entanto, os incrédulos, os descrentes, atribuem parceiros, atribuem semelhantes ao seu Senhor. Este versículo está na Surat Al-An'am e é o primeiro versículo da Sura. O Sheikh continua dizendo na sua introdução: e testemunho que não existe nenhuma divindade exceto Allah. Não adoramos nenhuma divindade exceto Ele, de um culto exclusivo, apesar da aversão dos descrentes. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. O enviou com a orientação e a verdadeira religião, a fim que ela prevaleça sobre todas as outras religiões, apesar da aversão dos descrentes. Depois o Sheikh suplica Allah Tabaraka wa Ta'ala, dizendo: ó Allah, que os teus elogios, a tua paz e as tuas bênçãos estejam sobre ele, isto é, sobre o mensageiro, a sua família, os seus companheiros e todos aqueles que os seguem no bem até ao dia do juízo final. Isto dito, o Sheikh depois diz: Amma ba'd. Isto dito, veramente, a maior obrigação de todas as obrigações e a mais preocupante de todas as preocupações é a sinceridade na adoração do Senhor da terra e dos céus, e de não dirigir nada da adoração a qualquer que seja a criatura, pois Allah Jalla wa Ala só criou os génios e os humanos para o unificarem através da adoração, para o adorarem a Ele unicamente, de um culto exclusivo. E para esclarecer e chamar a este assunto, a esta questão tão importante, que é a unicidade na adoração, Tawhid al-Ibada, Allah Tabaraka wa Ta'ala fez descer, isto é, revelou os livros e enviou os profetas. E por causa
da sua aceitação ou da sua rejeição, isto é, por causa da rejeição ou da aceitação do Tawhid na adoração, ocorreu a divisão da humanidade. Ocorreu a divisão da humanidade entre crentes e descrentes, felizes e infelizes. E não há dúvida nenhuma que a necessidade que cada humano tem de conhecer este tipo de Tawhid, este tipo de unicidade, este tipo de monoteísmo, e de adorar Allah Jalla wa Ala através dele, é uma necessidade que é superior a todas as outras necessidades. E isto, porque neste tipo de Tawhid, neste tipo de unicidade, se encontra a felicidade na vida mundana e na vida futura, isto é, na vida depois da morte. E este tipo de Tawhid, Tawhid al-Ibadah, este tipo de unicidade, de monoteísmo, é o conteúdo da primeira parte do testemunho de fé. O testemunho de fé que é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Então o Sheikh diz que Tawhid al-Ibadah, a unicidade na adoração, é o conteúdo da primeira parte do testemunho de fé, sendo que o testemunho de fé se divide em duas partes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Primeira parte, La ilaha illallah, e a segunda, Muhammad Rasulullah. Então, o conteúdo da primeira parte do testemunho de fé, La ilaha illallah, é pura e simplesmente o Tawhid na adoração. Tawhid al-Ibadah. O Sheikh continua dizendo na sua introdução este testemunho que é constituído de dois pilares. Estamos a falar de La ilaha illallah, unicamente a primeira parte do testemunho. O Sheikh diz que esta primeira parte do testemunho tem dois pilares. Nafyun am wa ithbatun khas. O primeiro pilar que é uma negação geral. Nafyun am. É uma negação geral, que é a negação e a rejeição da adoração de tudo, exceto Allah Jalla wa Ala. Nesta primeira parte, que é La ilaha, temos o primeiro pilar que é Nafyun am, que é uma negação geral. E esta negação é a rejeição da adoração de tudo exceto Allah Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha. Nenhuma divindade. Depois o Sheikh diz: o segundo pilar do testemunho de fé é uma afirmação restrita. Ithbatun khas. Uma afirmação restrita, exclusiva da adoração dirigida unicamente a Allah Jalla wa Ala. Isto é, illallah. Illallah
exceto Allah, é uma afirmação restrita, exclusiva da adoração, dirigida unicamente, exclusivamente a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, nesta frase que é La ilaha illallah, temos uma negação geral que é La ilaha, e temos também uma afirmação restrita que é illallah. No primeiro caso, negamos de maneira geral, de maneira global, a adoração de todas as divindades. Rejeitamos a adoração de todas as divindades. E na segunda parte desta frase, dizemos illallah, quer dizer, exceto Allah. Então aqui estamos a fazer uma afirmação restrita. Estamos a afirmar de maneira restrita que a adoração é exclusiva, é dirigida unicamente e exclusivamente a quem? A Allah, a única verdadeira divindade, o único que merece ser adorado. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Depois o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala diz: e al-ikhlas, e a sinceridade, que é o facto de dirigir a adoração exclusivamente a Allah, é uma das duas condições da aceitação das obras, das ações feitas para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendo que a segunda condição é al-mutaba'a, é o seguimento do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que é, aliás, o conteúdo da segunda parte do testemunho de fé. Então, o testemunho de fé se divide em duas partes. A primeira parte que é La ilaha illallah, e a segunda parte é Wa anna Muhammadan Rasulullah. A primeira parte o Sheikh já esclareceu. Então agora passamos à segunda parte. Ele diz que é, aliás, o conteúdo da segunda parte do testemunho de fé. Então, o conteúdo da segunda parte do testemunho de fé é o quê? É, de maneira resumida, al-mutaba'a, que é o seguimento do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. O Sheikh diz que é, aliás, o conteúdo da segunda parte do testemunho de fé, wa anna Muhammadan Rasulullah, que é que Muhammad é o mensageiro de Allah. E o Sheikh diz que a ação, a obra, o acto aceito por Allah é aquele que é feito sinceramente, exclusivamente para Allah e consoante o seguimento da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Isto é, um acto, uma ação, uma obra, para que ela seja aceite, tem de respeitar duas condições. A primeira é a sinceridade e a segunda é o seguimento. E o Sheikh nos diz: e esta ação, esta obra, este acto, perde a primeira condição, que é al-ikhlas. Ou melhor dizendo, o Sheikh diz que e se esta ação ou esta obra que a pessoa faz vem a perder ou perde a primeira condição, que é al-ikhlas, a sinceridade, será então rejeitada. Quer dizer que se uma pessoa fizer uma ação, uma obra, e que não seja sincero naquilo que está a fazer, então a sua ação será rejeitada, não será aceite. E a evidência daquilo que
o Sheikh está a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Furqan, versículo número 23. يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: e avaliámos as obras que fizeram e as reduzimos a partículas dispersas no ar. E o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala mencionou uma segunda evidência de que as obras que são feitas sem sinceridade são anuladas. O Sheikh mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala num hadith, um hadith Qudsi, e um hadith Qudsi é uma revelação de Allah tabaraka wa ta'ala ao seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, e isto que sejam as palavras como o sentido das palavras, mesmo se não está presente no Alcorão. E isto é o que é chamado Hadithun Qudsi, uma narração Qudsi. Então, uma narração Qudsi é o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que nos informa da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, mas por meio de um hadith e não pelo meio de Alcorão. Pelo meio de Alcorão. Então aqui, esta palavra é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, mas num hadith Qudsi. E, repito mais uma vez, um hadith Qudsi é considerado como uma revelação de Allah tabaraka wa ta'ala ao seu mensageiro. Que sejam as palavras presentes neste hadith Qudsi, mas também o sentido das palavras. As palavras e o sentido vêm de Allah tabaraka wa ta'ala. Então Allah Jalla wa ala, neste hadith Qudsi, nos diz أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Sou aquele que não tem nenhuma necessidade de sócios, de parceiros. Então aquele que comete um acto no qual associa entre mim e uma outra divindade, o abandonarei, ele e o seu acto. Este hadith foi relatado por Muslim e foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. O Sheikh Hafidhahullah Ta'ala diz: isto é em relação à primeira condição. A primeira condição para que um acto seja aceito, que é al-ikhlas, a sinceridade. Quanto à segunda condição, isto é, para que um acto seja aceito, é o seguimento da sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Se a obra, se a ação, o acto perde esta condição, então também será rejeitado. Como disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Qualquer pessoa que invente, que inove no nosso assunto, isto é, na nossa religião, uma coisa que não faz parte dela,
então a sua invenção, a sua inovação, será rejeitada. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith muttafaqun alayh. E foi narrado por Aisha, radiyallahu anha. A versão que foi mencionada agora foi a versão relatada por Al-Bukhari. Quanto à segunda versão deste hadith, que foi relatada por Muslim, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Qualquer pessoa que faça uma ação no nosso assunto, isto é, na nossa religião, e que esta ação seja contrária à minha maneira de fazer, então a sua ação será rejeitada. Repito, qualquer pessoa que faça uma ação no nosso assunto, no Islão, na nossa religião, contrária à minha maneira de fazer, isto é, contrária à maneira de fazer do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, então a sua ação será rejeitada. O seu acto será rejeitado. O Sheikh, hafidhahullah ta'ala, nos dá agora uma faida, um benefício, um ponto benéfico. O Sheikh disse: esta segunda versão do hadith, que é a última que foi mencionada, que foi a versão relatada por Muslim, é mais geral que a primeira. É mais geral que a primeira que foi relatada por Al-Bukhari. Pois ela engloba o autor da invenção, aquele que inventou, mas também aquele que o segue, aquele que seguiu a invenção. Quer dizer que nesta segunda versão engloba o autor da invenção, mas também o seguidor, aquele que segue a invenção. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, nos diz no fim da sua introdução, e para terminar a introdução, o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, disse: e derivado à importância da unicidade da adoração, tawhid al-ibada, e à atenção e ao interesse que devem dar al-ulama, ad-du'at, que devem dar os sábios e os chamadores, os pregadores, mas também a comunidade inteira. Isto é, o Sheikh nos dá aqui a razão que o levou a escrever este livro. Nos diz que, derivada à importância da unicidade do tawhid na adoração, tawhid al-ibada, e à atenção e ao interesse que devem dar os sábios, mas também os chamadores, os pregadores a Allah tabaraka wa ta'ala, os estudiosos, mas também toda a comunidade, de maneira resumida, o interesse que a comunidade islâmica, de maneira geral, deve dar a este assunto, a esta questão tão importante que é o monoteísmo, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Achei que seria uma boa ideia. São as palavras do Sheikh. O Sheikh diz que achei que seria uma boa ideia
de escrever sobre este assunto. E este assunto é Tawhid al-Ibada, a adoração, ou melhor dizendo, perdão, a unicidade na adoração. E aliás, o título deste livrete, desta risala, deste pequeno livro, é Ahmiyatu Tawhid al-Ibada. Ahmiyatu Tawhid al-Ibada. Isto é, a importância do Tawhid, da adoração. A importância da unicidade, do monoteísmo na adoração. E, de maneira resumida, e foi uma coisa que foi mencionada em aulas anteriores, o Tawhid, o monoteísmo, a unicidade se divide em 3 categorias, em 3 tipos. O primeiro, Tawhid al-Rububiyya, que é o Tawhid no senhorio de Allah Tabaraka wa Ta'ala. O segundo tipo é Tawhid al-Ibada, ou Tawhid al-Uluhiyya, e é justamente o título do livro que iremos ler. E o terceiro tipo, a terceira categoria de Tawhid é Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, para terminar, suplica Allah Subhanahu wa Ta'ala dizendo: e peço a Allah Azza wa Jal o sucesso para os muçulmanos na aprendizagem da religião, e peço a Allah Tabaraka wa Ta'ala a firmeza na verdade, a sinceridade nas obras e o seguimento do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, pois ele, isto é Allah, ouve e responde às súplicas. Então, aqui se termina a introdução deste pequeno livro, deste livrete intitulado Ahmiyatu Tawhid al-Ibada, a importância da unicidade na adoração. Então, as próximas aulas serão a tradução deste livro, inshallah ta'ala. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.